A mãe preparou sua festa de aniversário de 97 anos, mas nenhum dos filhos foi à festa. Os vizinhos e amigos ficaram chocados, pois ela fez tudo pelos filhos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Dona Judite era uma idosa que todos amavam, pois além de ser uma vizinha perfeita, ela ajudava todo mundo. O carisma da doce velhinha era contagiante e onde quer que ela chegasse ela trazia sorrisos e felicidade a todos. Mas no dia mais importante de sua vida apenas os vizinhos e alguns amigos foram à sua festa de aniversário. Preocupada que algo tivesse acontecido com seus dois filhos, Caio e Leonardo, Dona Judite decidiu telefonar para eles, mas as suas ligações sempre caíam na caixa postal, e para piorar tudo, ninguém retornava às suas ligações. Uma das vizinhas que estava na festa começou a estranhar e disse: Judite, querida, você tem certeza que avisou a eles sobre a sua festa? Pois nós duas sabemos que a idade pode fazer com que esqueçamos das coisas. Disse Dona Giovana, uma vizinha de longa data. Claro que tenho certeza, meu anjo, eu organizei tudo e os convidei com muita antecedência. Além do mais, eles estavam felizes em saber que eu queria fazer esta comemoração. Só pode ter acontecido algo sério e muito importante com Caio e Leonardo. Disse Judite, que mesmo sem querer demonstrar tristeza, as pessoas conseguiam ver em seu olhar que ela estava triste. Queridos amigos, com licença. Eu vou ao banheiro. Judite disse com um semblante triste. Os convidados da festa começaram a questionar o caráter dos filhos de Judite. Como é que pode? Dona Judite sempre fez tudo pelos seus filhos e é assim que eles agradecem. Disse o senhor Furtado. Isto é imperdoável. Que filhos ingratos! Nem para mandar uma mensagem ou telefonar para a pobre velhinha. Falou Dona Amélia. Dois convidados foram até a porta do banheiro e ouviram Dona Judite chorando bastante, e isso foi de lhes partir o coração. Mas o que poderia ter acontecido a Caio e Leonardo para não irem à festa de aniversário de 97 anos da sua própria mãe? A festa se encerrou com Dona Judite extremamente triste, mesmo sem querer demonstrar nada, mas era visível. Os convidados foram embora, mas quando estavam em suas casas, as pessoas falaram de Caio e Leonardo com muito desgosto, demonstrando toda a sua indignação. Em casa, Dona Judite organizava a sua casa com lágrimas nos olhos. A dor de uma mãe abandonada no dia do próprio aniversário. Depois que arrumou sua casa, Dona Judite pegou um pedaço de bolo para comer, pegou um álbum de fotos antigo e se sentou em seu sofá. Mais lágrimas escorriam de seus olhos, a tristeza e a profunda decepção eram visíveis agora que ela estava sozinha. Judite abriu o álbum de fotos e viu os momentos felizes dela com seus dois filhos, quando eram novinhos. Ela se lembrava da alegria em casa, dos garotos brincando e correndo fazendo a maior algazarra. Judite lembrou de seu falecido marido, Rubens, que se foi quando as crianças eram muito pequenas. A ideia de adotar os gêmeos foi de seu falecido marido, pois Judite não podia engravidar. Judite demorou a aceitar a ideia, mas por fim, Rubens a convenceu. Assim, Judite adormeceu no sofá com um álbum de fotos aberto e com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, dias antes, Caio estava em casa assistindo televisão. Ele e seu irmão gêmeo Leonardo saíram de casa para terem uma vida independente. Eles eram jovens, tinham apenas 25 anos. Eles estavam em suas respectivas faculdades e mal tinham tempo de se verem, pois além de tudo, eles trabalhavam. Enquanto Caio assistia um programa de televisão, seu celular recebeu uma notificação e quando ele viu que era de sua mãe, Dona Judite, sua face mudou de uma feição descontraída para algo sério e frio. Caio imediatamente ligou para Leonardo e perguntou se ele havia recebido a mensagem da mãe deles. Caio, eu recebi a mensagem dela e acho que ela não tem um pingo de caráter de tentar se comunicar conosco. Leonardo parecia tão zangado quanto Caio por receber uma mensagem da mãe deles, Judite. Caio complementou: será que teremos que trocar nossos números telefônicos para que ela nos deixe em paz de vez? Leonardo respondeu que talvez esta fosse a melhor opção. Mesmo assim, Dona Judite mandava várias mensagens para os filhos convidando eles para sua festa de aniversário, mas eles não respondiam às mensagens e não atendiam suas ligações. Contudo, Judite convidou vários vizinhos e amigos para o seu aniversário. Todos achavam ela uma mulher forte e altiva para quem ia fazer 97 anos, e ainda tinha criado 2 filhos, que não eram seus.
Na manhã seguinte ao seu aniversário, Dona Judite acordou no sofá, ainda com o álbum de fotos aberto em seu colo. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. O sol atravessava a cortina, iluminando um ambiente de solidão. Ela suspirou, lembrando-se dos filhos que não apareceram naquela noite tão triste. Enquanto se levantava, sentindo o peso dos 97 anos, pensou em Caio e Leonardo. Onde foi que errei? Murmurou, dirigindo-se à cozinha. Precisava de um chá quente para acalmar as lembranças que doíam na alma. O aniversário foi um fiasco sem os filhos, mas ela mantinha a esperança. Enquanto a água fervia, recordou a época em que o marido, Rubens, propôs a adoção. Nunca pude ter filhos e já estou velha demais, lamentava Judite, contrariada. Porém, Rubens insistiu, eles precisam de amor, e nós podemos dar. Aquela ideia germinou no coração dela, que ansiava ser caridosa, bondosa e presente na vida de alguém. No dia da adoção, Judite sentiu o coração saltar ao conhecer 2 bebês gêmeos, frágeis e sorridentes. Rubens, eles são perfeitos, sussurrou, emocionada. Ele retribuiu, daremos tudo de nós a esses meninos. A partir dali, dedicaram cada minuto a Caio e Leonardo, acreditando que formariam uma família feliz e unida. Nos primeiros anos, Judite gastou forças e amor incontáveis. Dormia luxo, brincava Rubens, enquanto embalava um dos gêmeos. Mas é pelo bem deles, respondia Judite, confiante em sua missão de ser uma mãe dedicada. Sentia-se plena, crendo que a caridade habitava cada gesto seu, cada sorriso oferecido aos meninos. O destino, contudo, foi cruel ao levar Rubens cedo demais. Um câncer repentino o arrebatou, deixando Judite sozinha com 2 crianças. Prometi cuidar deles, murmurava, desolada, perante o caixão. Ainda assim, ela lutou, acreditando que seu coração bondoso supriria a falta do pai. Caio e Leonardo eram tudo que lhe restava. Os gêmeos cresceram rodeados por vizinhos e amigos, pois Judite sempre ajudava a comunidade. Ela é um anjo, diziam muitos, admirados pela dedicação da idosa aos necessitados. Entretanto, Caio e Leonardo, com o tempo, passaram a demonstrar frieza incomum em relação à mãe. Eles se afastam, notava Judite, muito machucada. De volta ao presente, sentada no sofá, pegou novamente o álbum de fotos, encarando cenas antigas. Via-se sorrindo, com os pequenos no colo, Rubens ao lado, parecendo orgulhoso. Eu me achava tão caridosa, tão boa mãe, murmurou. Em silêncio, lembrou de como se doava, acreditando que cumpria um papel sagrado. Uma lágrima rolou devagar. Do outro lado da cidade, Caio revivia as memórias. Ela nunca perguntava como nos sentíamos, só dizia que devíamos ser gratos, argumentou ele, ao telefone com Leonardo. Exigia admiração eterna, mas não entendia nossos desejos. O irmão suspirou, a vida dela era doar, mas nós nunca fomos ouvidos. Ambos silenciaram. Na casa, Judite recolheu o álbum e fitou o retrato de Rubens. Prometemos amá-los, meu querido. Não vou desistir. Preparou um café e suspirou, pensando em tentar novamente no dia seguinte. Ainda acredito que o amor pode curar, afirmou, erguendo o olhar decidido. Um raio de esperança iluminava seu semblante. Mas toda história tem seus pontos de vista diferentes. Para os vizinhos, Caio e Leonardo eram os calcanhares de Aquiles de Dona Judite. Para os vizinhos, eles eram preguiçosos, desorganizados, além de não gostarem de estudar ou de ajudar a velha mãe em casa. Os comentários se multiplicaram pelos quintais e varandas das casas da vizinhança. Sentada em sua cadeira de balanço na área, Dona Giovanna chamou Dona Amélia para um café. Com xícaras fumegantes nas mãos, e as línguas coçando, as duas suspiraram com pesar ao lembrar do olhar entristecido de Judite ao se despedir dos convidados. Menina, nunca vi uma cena dessas em todos esses anos, começou Dona Giovanna, mexendo o açúcar vagarosamente. Aquela velhinha tão boa, que sempre ajudou todo mundo, abandonada pelos próprios filhos. Pois é, concordou Dona Amélia, franzindo o senho. E saber que ela adotou esses meninos com tanto amor. Fico sem entender como podem agir assim. Enquanto trocavam confissões, seu Furtado passou em frente ao portão e decidiu se juntar à conversa. Ele largou a bicicleta encostada no muro e entrou, cumprimentando as duas senhoras com um aceno. Não demorou a se manifestar sobre o caso.
Eu sempre achei que esses garotos fossem meio folgados. Via Dona Judite madrugando para ir ao mercado, enquanto eles dormiam até tarde. Ela puxava a sacola sozinha para dentro de casa, e eles nem para abrir a porta. É verdade, lembrou Dona Giovana. Vira e mexe a gente via a pobrezinha limpando o jardim, lavando a calçada. E os meninos? Sumiam por aí. Quando Rubens estava vivo, ainda havia um equilíbrio, mas depois que ele se foi, a voz dela foi morrendo, cheia de tristeza. Dona Amélia, que nunca teve papas na língua, acrescentou. E não é só questão de ajudar em casa, não. Muita gente já comentou que Caio e Leonardo não tinham bons hábitos. Sempre ouvi dizer que chegavam tarde, aprontavam pela rua. Mas quem falaria algo diretamente para Dona Judite? Ela acreditava que os filhos eram uns anjos. Pois sim, concordou seu Furtado. Vi de perto várias cenas desagradáveis. E olha que Judite fazia de tudo para que eles estudassem. Parecia que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Esses rapazes não demonstravam gratidão alguma. Ao mesmo tempo em que criticavam o comportamento dos gêmeos, os vizinhos não deixavam de exaltar as qualidades de Judite. Dona Giovana, por exemplo, lembrou-se de uma ocasião em que a velhinha tinha ajudado uma família inteira que havia passado por dificuldades. Ela não pensou duas vezes. Deu comida, remédios, pagou até algumas contas atrasadas. Ralou para conseguir, mas não deixou de lado quem precisava. Essa mulher é um anjo. E sempre foi assim, emendou Dona Amélia. Na Páscoa, ela distribuía ovos de chocolate para as crianças do bairro. No Natal, organizava ceias coletivas. Nunca pedia nada em troca, só gostava de ver o pessoal feliz. Sentindo o coração apertar ao relembrar a festa recente, seu Furtado balançou a cabeça. Uma pessoa dessas não merecia ficar sozinha no aniversário de 97 anos. Isso é uma afronta. Concordo, disse Dona Giovana, com um suspiro. Eu sabia que, desde pequenos, Caio e Leonardo não eram de se esforçar muito, mas não imaginava que chegariam a esse ponto. Pelo que Judite contava, antes era tudo muito diferente. O grupo recordava histórias contadas pela própria Judite, de quando os gêmeos eram crianças. Ela vivia narrando como lhes ensinava a rezar antes de dormir, como preparava as refeições preferidas, como incentivava o bom comportamento. Mas, em algum momento, algo parecia ter se quebrado na relação entre os meninos e a mãe. Dona Amélia sugeriu que houvesse algum ressentimento oculto. Vai saber se eles não ficaram magoados com alguma coisa antiga. Às vezes a gente só enxerga de fora e pensa que tá tudo certo. Magoados? Repetiu seu Furtado, dando um risinho irônico. Desculpe, mas para mim isso é falta de caráter. Se tivessem algum problema, não custava conversar com ela. Dona Giovana, sempre mais ponderada, tentou amenizar. Nem sempre é fácil. Às vezes, a gente cresce vendo a mãe como autoridade e não encontra espaço para falar de mágoas. Mas ainda acho que a maneira como eles a trataram é injustificável. Nesse meio tempo, uma outra vizinha, Dona Marta, apareceu na calçada, carregando uma sacola de pão. Quando se aproximou do grupo, meneou a cabeça em sinal de reprovação. Vocês estão falando de Caio e Leonardo, não é? Que decepção! Judite merece coisa melhor. Ela já me ajudou tanto quando meu marido adoeceu. Não me sai da cabeça o quanto ela é generosa. Os olhares de todos se voltaram para a casa de Judite, que ficava a poucos metros. A janela estava entreaberta, e nenhuma movimentação indicava que a idosa tivesse saído de lá. Seu Furtado suspirou novamente, ajeitando o chapéu. Vou tentar falar com ela. Ontem, depois da festa, percebi que a coitada mal conseguia ficar de pé de tanta tristeza. Faça isso, incentivou Dona Giovana. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Enquanto seu Furtado se despedia, Dona Amélia e Dona Giovana ficaram mais um tempo ali, conversando. Opiniões divergentes surgiam sobre as possíveis razões para o comportamento dos gêmeos. Alguns diziam que Judite podia ter sido muito rigorosa, outros, que ela era carinhosa demais, mimando-os. A verdade é que ninguém parecia ter uma resposta definitiva. Com os corações pesados, os vizinhos concluíram que, independentemente das causas, Judite não merecia o abandono vivido naquela noite de aniversário.
Afinal, ela sempre deu a mão a quem precisasse. E, se havia alguém que precisava de apoio agora, esse alguém era a própria Judite. Dona Amélia, por fim, cruzou os braços e encarou Dona Giovanna com firmeza. A gente não pode deixá-la sozinha. Concordo, respondeu a outra, com um fio de esperança na voz. Ela talvez nem aceite ajuda, mas nós vamos insistir. Com esse pacto silencioso, cada um seguiu para sua casa, refletindo sobre como um lar aparentemente cheio de amor podia se partir de forma tão dolorosa. Talvez o tempo e a boa vontade da vizinhança trouxessem algum consolo a Judite, que, de dentro de sua residência, ainda acariciava com saudade o álbum de fotografias, a única prova concreta dos tempos em que acreditou ter uma família feliz. Com o cair da noite, enquanto os vizinhos refletiam sobre como ajudar Dona Judite, Caio e Leonardo se encontravam em um apartamento modesto, em um bairro universitário. Ambos haviam terminado suas atividades do dia. Leonardo se preparava para um exame importante na faculdade de engenharia, enquanto Caio revisava relatórios de estágio. A luz amarelada de um pequeno abajur iluminava a sala, criando sombras suaves nas paredes. O ambiente era simples, quase sem decoração. Livros empilhados num canto, roupas limpas estendidas no encosto de cadeiras e 2 pratos vazios sobre a mesa de centro compunham o cenário de uma rotina corrida. Leonardo, cabelos escuros levemente desgrenhados, suspirou e largou a apostila. Fitou o irmão por alguns segundos, como se avaliasse se valia a pena tocar no assunto que o atormentava. Caio, por sua vez, fingia estar concentrado no celular, mas seu semblante refletia preocupação. Em um movimento hesitante, Leonardo quebrou o silêncio. Você conseguiu dormir ontem, Caio? Não muito, admitiu o irmão, pousando o celular no braço do sofá. Fiquei pensando em tudo. Você sabe, a festa, ele suspirou, sem concluir a frase. As lembranças do aniversário de Dona Judite ainda pesavam em seus corações. Por mais que tentassem aparentar frieza, sabiam que a ausência na comemoração era um ato extremo. Porém, dentro deles, havia feridas abertas. Por isso, eles não desejavam voltar à casa em que cresceram. Eu também não parei de pensar nisso, continuou Leonardo, com a voz embargada. A gente tá sendo julgado pelos vizinhos. Aposto que já espalharam 1000 histórias sobre como somos filhos ingratos. Caio deu um leve sorriso amargo, confirmando. Com certeza. E você sabe que ninguém imagina o que passamos de verdade depois que o pai morreu. Todo mundo só enxerga aquele ar angelical da mamãe. Ele pausou por um instante, como se a palavra mamãe fosse algo difícil de pronunciar. E o resto fica nas sombras. Leonardo se levantou, andando de um lado a outro da sala. Parou diante da janela fechada, com as cortinas meio corridas. Parecia buscar coragem para desenterrar lembranças amargas. Segurou o peitoral da janela com força, como se pudesse controlar a dor que invadia seu peito. Caio, você se lembra de quando as coisas começaram a mudar? A gente tinha, o quê? Uns 10, 11 anos? Caio meneou a cabeça, pensativo. Acho que foi por aí. Depois que o pai faleceu, a mãe simplesmente se transformou. Ela sempre foi muito cuidadosa, mas começou a ficar obsessiva, talvez? Ou autoritária, completou Leonardo, com um olhar carregado de tristeza. Aquela mulher que cantava pra gente dormir, que contava histórias e fazia biscoitos. Desapareceu. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Era evidente que os dois remoíam lembranças dolorosas. Caio respirou fundo, esforçando-se para organizar os pensamentos. No início, eu achei que ela estava apenas triste pela morte do pai. Achei que estava sendo protetora porque tinha medo de nos perder também. Mas os castigos foram ficando mais frequentes. Tínhamos que fazer tudo à maneira dela, sem questionar. Se a gente errasse o tempo de chegar em casa, era castigado com um cinto. Se a gente trouxesse nota abaixo de 9, ficava sem jantar. Leonardo voltou a caminhar pela sala, relembrando. E o pior é que ela fazia isso sem que ninguém soubesse. Diante dos vizinhos, ela pintava um quadro de perfeição, falava da gente como anjinhos que precisam de disciplina. E todos acreditavam que ela era essa santa protetora. Caio cerrou os punhos, indignado. Você lembra quando eu fugi, aos 13 anos, e a dona Amélia me encontrou vagando na rua? Ela me trouxe de volta, achando que eu era só um menino rebelde.
A mama, quero dizer, Dona Judite agradeceu com lágrimas nos olhos, dizendo que eu era problemático e que precisava de amor. No dia seguinte, fiquei trancado no quarto, sem comer direito. Leonardo parou no meio da sala, fechando os olhos por um instante. Uma lágrima teimosa escorreu pelo seu rosto, mas ele a limpou rapidamente. E eu, que também tentei contar algumas vezes que a gente não era tratado com carinho. Sempre que abria a boca para alguém, recebia castigos piores. Ela dizia: quem manda aqui sou eu, e não quero que fiquem espalhando calúnias por aí. A dor transparecia na voz dos dois irmãos. Por mais que amassem a mãe adotiva em algum nível, o que viveram na adolescência havia deixado marcas profundas. E eles sentiam que ninguém jamais entenderia como tudo era diferente da imagem que Judite mostrava ao mundo. Leonardo se aproximou do sofá e se sentou ao lado de Caio, colocando a mão no ombro dele. Olha, eu sei que ela nos acolheu. Eu não nego que, antes do pai morrer, a gente teve momentos de felicidade. Mas depois, a vida virou um inferno. Ela nos castigava por qualquer coisa. E o pior era a manipulação emocional. Caio assentiu, cabisbaixo. Várias vezes ela dizia coisas como: eu tirei vocês do abandono, dei um lar, e é assim que me retribuem? Falar para ela o que sentíamos era impossível. E, se tentássemos falar com alguém, ela chorava, se fazia de vítima. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, contemplando a imensidão de emoções que viviam. Ao mesmo tempo, pesava a culpa por terem deixado Dona Judite sozinha no aniversário. Afinal, não era só raiva ou rancor que sentiam, havia também a compaixão por ela ter envelhecido sozinha e a memória de um tempo em que, de fato, houve amor. Leonardo, com a voz trêmula, confessou: Caio, às vezes eu sinto remorso. Só que quando me lembro das noites chorando no quarto, das semanas sem poder sair, passa. É como se as cicatrizes fossem maiores que a piedade. Caio, levantando o olhar, tentou enxugar as lágrimas do irmão. Eu entendo, Léo. Eu sinto mesmo. A gente não é de pedra. Porém, depois de tudo, como voltar lá e fingir que nada aconteceu? Leonardo suspirou profundamente. Pegou um copo d'água sobre a mesinha e deu um gole, tentando aliviar o nó na garganta. Olhou para Caio com ternura. Mesmo assim, sabe quando a dona Amélia ligou perguntando por que não fomos à festa? Fiquei tentado a contar a verdade. Mas eu recuei. De que adiantaria? Eles só achariam que somos ingratos, que estamos inventando história para justificar a ausência. Caio coçou a nuca, pensando. E também não quero destruir a imagem da mãe. Quero dizer, apesar de tudo, ela nos deu um teto, nos pagou os estudos. Ela fez muito, sim. Talvez tenha sido por um amor torto ou por um desespero de ficar sozinha. Não sei. O ar parecia pesado na sala. Mesmo as paredes pareciam absorver aquela tensão. O som distante de buzinas na rua indicava a vida comum lá fora, em contraste com o furacão emocional que ocorria dentro do apartamento. Leonardo levantou-se, foi até a janela e abriu. O ar fresco entrou, como se quisesse limpar um pouco da angústia. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Eu me sinto confuso. Quando penso nela chorando, sinto dó. Mas aí me lembro do medo que eu sentia sempre que ouvia os passos dela no corredor. Caio fez menção de se levantar, mas preferiu continuar sentado. Você tem razão. Acho que ainda não superei aqueles tempos. E, pelo jeito, você também não. Não me sinto forte o suficiente para encarar todo mundo e dizer: nós não somos monstros. Nós só estávamos fugindo de lembranças dolorosas. Leonardo voltou a fechar a janela e caminhou até o corredor que dava para os quartos. Parou diante de uma prateleira onde guardava alguns porta-retratos. Em um deles, havia uma foto antiga, os gêmeos pequenos, ainda sorridentes, ao lado de Rubens. Era um dia de sol, e ambos usavam roupinhas coloridas, no colo do pai. Judite aparecia ao fundo, sorrindo. Lembrar da proteção que Rubens lhes proporcionava quase partia o coração de Leonardo. Se o pai estivesse aqui, tenho certeza de que tudo seria diferente. Ele nos defendia das broncas mais duras. Fazia a mãe enxergar quando ela estava exagerando. Depois que ele se foi, não sobrou ninguém para nos proteger.
Caio levantou-se, juntando-se ao irmão para observar a foto. Ele era nossa fortaleza. Às vezes, me pego perguntando se, no fundo, a mãe fez tudo isso por não saber lidar com a dor. Mas isso não apaga o que ela nos fez passar. Mais lágrimas rolaram pelo rosto de Leonardo, que abaixou a cabeça. É difícil. Fico pensando se em algum momento a gente vai conseguir superar. Se conseguiremos perdoar. Caio abraçou o irmão de forma desajeitada, sentindo o aperto no próprio peito. A emoção do momento parecia romper uma barreira que, há muito tempo, ambos sustentavam. Eu não sei se estou pronto para isso. Mas também não quero viver nutrindo ódio. Gasta muita energia, entende? Leonardo anuiu, limpando os olhos. Sim, talvez a gente precise de ajuda para lidar com esses traumas. Terapia, conversar com alguém de confiança. Porque, toda vez que vejo as pessoas falando bem da mãe, me sinto culpado por não conseguir lembrar de mais nada além dos castigos. O silêncio que se seguiu foi reconfortante. Os dois irmãos partilhavam o mesmo fardo, finalmente conversando abertamente, algo que raramente faziam. Pareciam ter medo até de falar sobre isso, como se pudessem ser punidos novamente. Entretanto, agora, na vida adulta, tinham liberdade para expressar a dor que carregavam. O telefone celular de Caio vibrou sobre o sofá, interrompendo aquele momento catártico. Ele o pegou e deu uma olhada rápida. É uma mensagem do seu Furtado. Ele me perguntou se está tudo bem e Caio engoliu em seco. E disse que a mãe está muito abatida. Leonardo fechou os olhos, respirando com dificuldade. Está vendo? Lá vem a pressão de novo. Acho que, aos olhos dele, nós somos monstros. Caio colocou o celular no silencioso e deslizou a mão pela testa, tentando pensar em uma resposta. Não sei se devemos responder agora. Estou cansado, Léo. Vou falar com ele depois. E, desse modo, a noite avançou. Entre memórias dolorosas e lágrimas contidas, Caio e Leonardo permaneceram conversando até altas horas, como duas crianças assustadas que buscam aconchego. Relembraram as noites geladas, em que dormiam abraçados para superar o medo. Rememoraram as diversas vezes em que quase fugiram de casa, mas não tinham para onde ir. E, mesmo agora, após conquistarem um grau de independência, ainda pareciam não saber como lidar com a figura materna que tanto bem lhes fizera na infância e tanto mal lhes causará após a morte do pai. Por fim, Leonardo enxugou o rosto novamente e encarou Caio com um olhar de cumplicidade. Amanhã é um novo dia. Eu só peço uma coisa: se a gente decidir enfrentar essa situação, que seja juntos. Não quero que nenhum de nós carregue essa cruz sozinho. Caio assentiu, sentindo o peso do desabafo. Sempre juntos, irmão. Sempre. E, naquele instante, enquanto o relógio marcava quase meia-noite, os dois gêmeos se deram conta de que, apesar de todo o sofrimento, ainda se tinham um ao outro. A ferida aberta por Dona Judite poderia ser profunda, mas talvez, com o tempo e a coragem de buscar ajuda, conseguissem encontrar um ponto de reconciliação, seja com a mãe, seja com o próprio passado. Desta forma, a noite se encerrou para Caio e Leonardo num abraço fraternal. Nenhum dos dois sabia o que o futuro reservava, nem como lidariam com o olhar condenatório dos vizinhos ou as súplicas de uma mãe em prantos. Contudo, naquele breve instante de compreensão mútua, sentiram que o amor que os unia, mesmo em meio a tantas dores, era a única certeza a que podiam se apegar. Alguns meses se passaram e Dona Judite continuava sozinha sem as visitas dos filhos gêmeos. Os vizinhos apoiavam a velhinha com o que podiam. Caio e Leonardo estudavam e trabalhavam, mas agora faziam terapia e tomaram a decisão de se manterem longe de Judite para sua saúde mental. Com o tempo, os vizinhos notaram que Dona Judite não estava saindo de casa, e ao irem visitar encontraram Judite sem vida sentada no sofá com um álbum de fotos. Judite havia falecido tranquilamente. Caio e Eduardo foram avisados. Quando os gêmeos foram à casa, os vizinhos tinham um ódio reprimido por eles, mas não expunham nada. Caio e Eduardo decidiram manter o passado terrível guardado para sempre em forma de agradecimento por Judite ter sido mãe deles, mesmo que de uma forma ruim. No enterro, os filhos estavam lá e Judite foi sepultada ao lado do seu marido. Os gêmeos lembraram de quando a família era feliz juntos e decidiram apagar da memória os momentos de terror que viveram sob os cuidados da mãe.
Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.